Em um restaurante simples, onde o cheiro de pão quente se mistura com o som baixo das conversas, uma viúva humilde transforma sua rotina em algo extraordinário. Todos os dias, mesmo com recursos limitados, ela separa parte do que tem para alimentar 3 crianças que chegam tímidas, com os olhos cheios de esperança. Não há câmeras, não há plateia. Apenas um gesto silencioso, repetido dia após dia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que ela não imagina é que, em uma mesa ao fundo, um homem elegante observa tudo em silêncio. Um milionário conhecido pelo sucesso nos negócios, mas marcado por uma frustração profunda no amor. Acostumado a contratos frios e relacionamentos superficiais, ele nunca acreditou que ainda existisse bondade genuína sem interesse por trás. Até aquele momento. Ao ver a viúva dividir o pão com cuidado, ajoelhar-se para ficar na altura das crianças e oferecer mais do que alimento, oferecer dignidade, algo começa a se quebrar dentro dele. Não é apenas a cena, é a constância, a delicadeza, a verdade no olhar dela. Ele percebe que, enquanto acumulava conquistas materiais, havia deixado de enxergar o essencial. Movido por essa descoberta inesperada, o milionário decide se aproximar, mas não como benfeitor. Ele quer entender quem é aquela mulher que, mesmo enfrentando desafios diários, mantém o coração firme e generoso. E logo começam a perceber que a maior riqueza não está no que se possui, mas no que se oferece, mesmo na maior dificuldade que se passa na vida. O prato que Dona Amélia pousou sobre a mesa às 6h43 da manhã era o mesmo de sempre, arranhado na borda com um lascado pequeno que ela tapava com o polegar quando servia. Mas naquele dia, enquanto o aroma de frango desfiado subia e se misturava ao cheiro de café coado no pano, ela levantou os olhos e os encontrou. 3 crianças na soleira da porta dos fundos. O menor, de uns 5 anos, segurava a manga da blusa da irmã mais velha com os 2 punhos cerrados. Ela não chamou. Não precisava. Só fez o que fazia todo dia. Inclinou levemente a cabeça, apontou para os bancos de madeira com um gesto breve e voltou para a cozinha. Lá dentro, dividiu o prato em 4. Não em 3, 4. Porque ela também comeria, mas um pouco menos do que ontem. Ninguém no salão do restaurante Bom Prato prestava atenção naquilo. Os clientes da manhã entravam, pediam, comiam, saíam. A vida era rápida. Mas o homem sentado à mesa do canto, a única mesa com toalha de linho que ele havia pedido ao garçom como condição para não cancelar a reserva, não estava com os olhos no cardápio. Rafael Drummond não olhava o cardápio havia 10 minutos. Olhava aquela mulher. 50 e poucos anos. Avental de algodão lavado tantas vezes que a cor original já era um segredo. Cabelo preso com um grampo de plástico marrom. Nada nela era extraordinário. Tudo nela era preciso. Ele assistiu quando ela ajoelhou. Tinha um banco livre ali, mas ela não sentou nele. Abaixou o joelho direito no chão frio, ficou na altura do menino menor e disse alguma coisa que ele não ouviu da distância. O menino soltou a manga da irmã. Abriu a mão. Aceitou o garfo. Rafael Drummond era dono de 14 empresas. Tinha um advogado para cada dia da semana e um assistente que antecipava seus pensamentos. Havia fechado contratos em Milão, em Dubai, em Toronto. Havia contratado consultores para medir o impacto de cada gesto público. Mas nenhum consultor do mundo havia lhe ensinado aquilo. Ajoelhar-se sem plateia. Ele pegou o celular, colocou de volta no bolso, pegou de novo. Desta vez, não para ligar, para silenciar. O nome dela era Amélia Souza. Ele descobriu pelo garçom, que soletrou como se fosse uma pergunta. A dona Amélia? Sim, ela trabalha mal aqui há uns... Deixa eu pensar. Talvez uns 11 anos. Viúva. O marido dela era o cozinheiro aqui antes do seu Arnaldo assumir. Quando ele faleceu, o dono deixou ela ficar. Ela não deixa nenhuma criança sair sem comer. É o jeito dela. Rafael ouviu e não respondeu. Deixou uma gorjeta que o garçom olhou 3 vezes antes de dobrar e guardar. Na calçada,
O vento trouxe o cheiro de borracha quente do asfalto molhado pela mangueira de um posto ali perto. Ele ficou parado um momento. Tinha uma reunião às 10. Tinha uma reunião às 10, outra às 2. E um jantar de negócios onde precisaria sorrir para pessoas que não suportava. Entrou no carro. Pediu ao motorista para esperar. Ficou olhando pelo vidro para a porta do restaurante. 11 anos, ele pensou. Todo dia. Amélia não pensava sobre o que fazia. Pensar demais sobre bondade às vezes mata a bondade. Ela aprendera isso com a mãe, numa tarde de terça-feira em Juazeiro do Norte. Quando tinha 9 anos e a mãe partiu o último biscoito em 2, sem hesitar. Metade para ela, metade para a vizinha que tinha batido na porta com olhos vermelhos e as mãos vazias. Não esperou pensar. Amélia lembraria anos depois. Só partiu. Então ela também só partia. Partia o pão, o frango, o arroz que sobrava das mesas de almoço. Partia o tempo, que era curto, entre atender o salão e guardar um prato antes do horário de pico. Partia até o silêncio. Quando as crianças chegavam na soleira, ela não perguntava nomes, não perguntava de onde vinham, não perguntava nada que pudesse constrangê-las. Só deixava entrar. Essa era a única regra. Naquela semana, a irmã mais velha, magra, cabelo despenteado, olhos que envelheciam mais rápido que o rosto, havia deixado escapar quase sem querer que a mãe estava no hospital, que eles ficavam sozinhos à noite. Os ombros de Amélia desceram 2 centímetros. Ela girou antes que a menina visse. Voltou com 3 caixinhas de suco que guardava para os aniversários das mesas especiais. Sobrou, ela disse. E foi para a cozinha antes de precisar ver a reação. Rafael voltou na quarta-feira. E na quinta. Na sexta, chegou antes das 6h30. O restaurante ainda não tinha aberto para o público, mas a porta dos fundos estava aberta. Ele ficou do lado de fora, encostado no carro, o paletó pendurado no braço, porque o calor de dezembro não negociava com ninguém. Ela saiu para buscar a caixa de legumes que o fornecedor deixava na calçada todo dia. Viu o homem. Parou. O senhor perdeu alguma coisa? A voz dela era direta. Não rude. Direta. A voz de quem não tem tempo para rodeios. Não? Ele disse. Vim ver se tinha café. Ela olhou para o relógio preso no pulso com uma pulseira de couro gasto. Às 6h40 abre. Posso esperar. Ela o avaliou por um segundo. Pegou a caixa de legumes sem aceitar ajuda quando ele se adiantou. E entrou. Às 6h42, ele estava sentado à mesma mesa do canto. Desta vez, sem toalha de linho. O café que ela trouxe era diferente do que servia para os outros. Mais encorpado. Passado na hora. Ela não disse nada sobre isso. Colocou a xícara, girou, foi embora. Você faria isso? Perguntar de uma mulher que nunca pediu nada o que estava guardando dentro dela? Ou deixaria o silêncio ser o idioma que era? Rafael ficou com as 2 mãos em volta da xícara quente por um tempo longo demais para quem tinha reunião às 10. Os dias que se seguiram foram lentos da maneira que só as coisas verdadeiras conseguem ser lentas. Ele voltava, ela servia. As crianças chegavam às 7h-10, sempre os mesmos 3, às vezes com um quarto que aparecia sem aviso. Amélia nunca demonstrava surpresa. Abria o armário, encontrava mais um prato, encontrava sempre. Uma tarde, ele ficou até o almoço. Pediu o prato do dia, que era feijoada de sexta. Comeu sozinho, despachando mensagens no celular com o polegar enquanto a colher esfriava. Ela passou pela mesa carregando uma bandeja de sobremesa. Parou. Olhou para o prato dele, ainda pela metade. Está ruim? Está ótimo. Então come, ela disse. E foi embora. Ele olhou para o prato. Colocou o celular de lado. Comeu. Foi numa segunda-feira que a conversa aconteceu de verdade. Ele chegou e ela não estava no salão. O garçom informou, com aquela expressão de quem lamenta mais do que deveria, que a dona Amélia tinha sido chamada pelo dono. O restaurante precisaria demiti-la. O aluguel do imóvel havia aumentado. A reforma estava planejada para o verão. E o novo conceito que o sócio trouxe de São Paulo não incluía uma funcionária com 11 anos de casa que dava comida de graça para crianças da rua. Rafael ouviu sem mexer um músculo do rosto.
Onde ela está agora? Na sala dos fundos. Ele encontrou a porta entreaberta. Amélia estava sentada num banco de madeira, as mãos no colo, olhando para um ponto fixo na parede cor de nicotina. Não chorava. A mandíbula estava travada, os dedos entrelaçados com uma força desnecessária para mãos em repouso. Ela levantou os olhos quando ele entrou. O senhor não deveria estar aqui. Sei, ele disse. E entrou. Ficou de pé perto da porta sem se aproximar mais do que precisava. Havia aprendido naquelas semanas que ela não gostava de ser cercada. 11 anos, ele disse. 11 anos. Ela repetiu com uma voz que não tremia porque ela não deixava. Por que nunca pediu aumento? Por que nunca formalizou o projeto com as crianças? Poderia ter conseguido patrocínio, apoio, alguém para ajudar. Ela virou a cabeça lentamente na direção dele. Porque não é projeto, ela disse. É o que eu faço. Ele ficou quieto. E se alguém patrocinasse, virava vitrine, virava foto. E aí a criança que chega na soleira com vergonha de pedir, começa a se sentir exibida. Eu não quero isso. Nunca quis. A mandíbula de Rafael se moveu. Os olhos foram para a parede por um segundo. Apenas um. Antes de voltarem para ela. Você vai perder o emprego por causa disso. Já perdi outras coisas, ela disse. E o jeito que disse encerrou esse assunto com a firmeza de quem fecha uma janela antes da chuva. Ele saiu da sala dos fundos. Pediu ao garçom o contato do dono. O garçom disse que o dono estava num evento até quinta. Rafael tirou o celular, discou um número que ninguém no restaurante reconheceria, e em 72 segundos de conversa em voz baixa, algo foi resolvido. Ele não disse para Amélia o que havia feito. Voltou na terça. Ela estava no salão, avental lavado, grampo marrom no cabelo, prato na mão. Ela viu ele entrar. Não disse nada. Levou o prato para a mesa 3, voltou, e quando passou pela mesa do canto, colocou uma xícara de café sem ele ter pedido. Obrigado, ele disse. Café é de graça nas manhãs de terça, ela respondeu. E foi. Ele olhou para a xícara. Era o mesmo café encorpado de sempre. 3 semanas depois, quando a reforma foi cancelada e o sócio de São Paulo voltou para São Paulo, o dono do restaurante chamou Amélia para comunicar que ela estava contratada por tempo indeterminado, com ajuste salarial e, se ela quisesse, verba para comprar ingredientes extras toda semana. Ela ouviu sentada. Não perguntou como. Não perguntou por quê. Quando saiu da sala, foi direto para a cozinha, lavou as mãos e começou a preparar o caldo do dia seguinte. A conversa mais longa que Rafael e Amélia teriam aconteceu numa tarde de chuva, quando o restaurante estava quase vazio e ela sentou na mesa do canto com 2 cafés porque tinha sobrado. Ele contou sobre a empresa. Sobre o casamento que durou 3 anos e morreu de frieza, não de traição, o que era mais difícil de explicar para as pessoas, porque traição tem culpado e frieza só tem distância. Contou que havia parado de confiar em gestos há muito tempo, porque aprendera que gestos custam e cobram. Ela ouviu com o cotovelo na mesa e o queixo na mão. Meu marido morreu com 51 anos. Ela disse. Chegou no trabalho bem, saiu mal e foi. Assim, os ombros de Rafael desceram. Perdi o emprego que tinha porque era no escritório dele. Perdi o apartamento porque era alugado e eu não dava conta sozinha. Fiquei 3 meses na casa de uma prima que não me queria lá. A voz era firme, os olhos fixos na xícara. Mas toda manhã eu me levantava, porque é o que a gente faz. A gente se levanta. O silêncio entre eles naquele momento não era incômodo. Era do tipo que só acontece entre pessoas que já disseram o suficiente. Você nunca parou de dar para os outros, ele disse. Mesmo quando não tinha. Ela levantou os olhos para ele. Especialmente quando não tinha, ela corrigiu. Porque quando você tem, é fácil. Não tem mérito nenhum. Você acredita que existe alguém que ainda guarda dentro de si essa capacidade de dar especialmente quando não tem? Ou o mundo foi lento demais para achar esse tipo de pessoa? Ele não respondeu. Mas a resposta estava no jeito que ele segurou a xícara com as 2 mãos por um tempo longo, olhando para dentro dela como se estivesse vendo algo que havia perdido e esquecido o nome. Nos meses que se seguiram,
Ele mudou coisas pequenas, não grandes. Grandes ele deixou para depois porque aprendera com ela que as coisas que duram começam pequenas. Parou de aceitar todo jantar de negócio onde precisava sorrir para quem não suportava. Voltou a ligar para o irmão, que havia deixado de falar com ele 2 anos atrás, por motivos que Rafael, sendo honesto, reconhecia como culpa sua. Demitiu o assistente que antecipava seus pensamentos e contratou um que fazia perguntas. E toda terça-feira, sem falta, estava na mesa do canto antes das 6h40. Não para vê-la, embora a visse, e o coração fizesse uma coisa que ele ainda estava aprendendo a nomear, mas porque tinha descoberto que aquele lugar, naquela hora, com aquele café e aquele barulho de panela e aquele cheiro de pão que começava a assar às 5 da manhã, era o único lugar onde ele não precisava ser nada além do que era. Amélia não fazia perguntas sobre sua vida lá fora. Não precisava impressioná-la. Não precisava convencê-la de nada. Ela já o havia avaliado na primeira semana com aquele olhar direto e sem desculpa. E havia decidido que o café valia a pena. Para ele, isso era mais do que qualquer contrato fechado em Dubai. Numa manhã de maio, as 3 crianças chegaram com um quarto. Um menino pequeno, de uns 4 anos, que não conhecia as regras não escritas da soleira. Entrou direto. Foi até a mesa sem esperar. E quando Amélia chegou com o prato, ele levantou os braços para ela como se a conhecesse desde sempre. Ela pousou o prato. Abaixou o joelho direito no chão frio. Ficou na altura dele. O menino sorriu com a boca toda. Da mesa do canto, Rafael viu aquilo. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu o peito se abrir sem que nada estivesse sendo fechado ao mesmo tempo. Ele não chamou Amélia, não disse nada. Apenas ficou com as 2 mãos em volta da xícara, olhando para aquela mulher que havia lhe ensinado, sem nunca ter intenção de ensinar nada. Que a maior conquista que um ser humano pode ter não está em nenhum contrato, em nenhuma cidade, em nenhuma conta bancária. Está no joelho, no chão frio. Está no prato que se divide mesmo quando é pouco. Está na porta dos fundos que nunca se fecha. Ele deixou a gorjeta sobre a mesa, colocou o paletó e caminhou até a saída. Na porta, parou, virou. Dona Amélia, ela estava de costas, arrumando os pratos das crianças. Virou só a cabeça. A senhora disse uma vez que dar quando não tem é o que tem mérito. Ela esperou. Aprendi com a senhora, ele disse. Obrigado. Ela ficou quieta 1 segundo. Depois virou de volta para os pratos, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Café quente na quinta-feira, ela disse. Não chega atrasado. Ele saiu sorrindo. E na quinta-feira estava lá antes das 6h40. O grampo marrom estava diferente na sexta-feira. Rafael notou isso antes de notar qualquer outra coisa, o que já dizia bastante sobre o que havia acontecido com ele nos últimos meses. Havia uma época em que ele entrava em salas e enxergava participação acionária, capacidade de escala, risco de crédito. Agora entrava no Bom Prato e via o grampo no cabelo de uma mulher que não sabia que ele existia antes das 6 da manhã. Desta vez, o grampo era azul, pequeno, plástico, provavelmente comprado num pacote de 10 no mercado da esquina. Mas era azul. Ele ficou com isso enquanto esperava o café. A menina mais velha das 3 crianças se chamava Rebeca. Ele descobriu por acidente, numa manhã em que chegou mais cedo que o usual, e ouviu Amélia na cozinha ensinando a menina a dobrar os guardanapos de papel em triângulo. A voz dela tinha uma paciência específica. Não a paciência de quem aguenta, mas a paciência de quem genuinamente não tem pressa. Assim, ó. Dobre pela metade primeiro, depois de novo. Fica bonito na mesa. Para que serve ficar bonito? Para a pessoa que sentar na mesa sentir que alguém pensou nela antes dela chegar. Silêncio de criança processando. A senhora pensa nas pessoas antes delas chegarem? Todo dia. Rafael, do lado de fora da porta, ficou parado por mais tempo do que deveria. O que ele não sabia, e ninguém no restaurante sabia, porque Amélia guardava as coisas que importavam com a mesma competência com que guardava o caldo do dia seguinte. Era que a situação em casa havia piorado. O quartinho que ela alugava no bairro do Catumbi havia recebido aviso de reajuste, 42%.
A dona do imóvel explicou com a gentileza seca de quem não tem nada pessoal contra ninguém. Era o mercado, era a reforma do bairro, era o que era. Amélia pegou o papel, dobrou, guardou no bolso do avental. Naquela noite, sentou na beira da cama com uma caneta e um caderno que usava para as contas. Fez os números 3 vezes. Os números não mudaram. Eram teimosos dessa forma. Fechou o caderno. Fechou os olhos. Não pediu o impossível. Nunca pedia. Pediu só o que sempre pedia naquelas horas. Força para acordar amanhã cedo e continuar fazendo o que sabia fazer. Às 4h15 da manhã, ela estava de pé. Rafael percebeu que algo estava errado pela forma que ela carregava a bandeja. Não era o peso. Ela carregava peso há 11 anos. Os pulsos tinham memória disso. Era o ângulo dos ombros. 3 centímetros mais fechados que o normal. A diferença entre carregar e aguentar. Ele não perguntou. Sabia por experiência própria com ela que perguntar na hora errada fechava mais portas do que abria. Esperou. Na segunda semana, o garçom João, que tinha 18 anos, boa memória e pouco filtro, comentou enquanto enchia o saleiro que a dona Amélia estava procurando um segundo emprego pelas tardes. Tinha deixado o currículo em 2 lanchonetes e numa farmácia. Rafael colocou o saleiro de volta na mesa. Ela te contou? Não. Eu vi o currículo na bolsa dela quando ela foi buscar o remédio que esqueceu aqui ontem. Ele ficou 3 dias sem fazer nada. Não por falta de ideia. As ideias vinham fáceis. Ele era bom nisso. Resolver problemas com dinheiro era quase automático. Um reflexo de 20 anos de prática. Em 10 minutos podia estruturar algo que resolveria o reajuste do aluguel dela por anos. O problema era exatamente esse. Ele sabia com uma certeza que doía um pouco, que Amélia não aceitaria. Não porque fosse orgulhosa no sentido ruim, mas porque havia uma lógica nela, firme como parede, de que as coisas precisavam fazer sentido. E um homem que ela conhecia há poucos meses, simplesmente pagando o aluguel de uma mulher que não havia pedido nada, não fazia o menor sentido. Ela devolveria. Com gentileza, mas devolveria. Então ele precisava de outra abordagem. Ficou acordado até a 1 da manhã de quinta pensando. Não no escritório, em casa, na cozinha, que era o único cômodo que não tinha foto emoldurada de nenhuma conquista nas paredes. A ideia veio de onde as boas ideias sempre vêm, de prestar atenção no que já estava ali. Havia entre as empresas do Grupo Drummond uma pequena fundação criada 8 anos atrás por pressão do Conselho para fins de responsabilidade social. Tinha CNPJ, tinha estrutura, tinha uma coordenadora que trabalhava meio período e basicamente gerenciava os relatórios anuais. Nunca tinha feito nada que importasse de verdade. Rafael ligou para a coordenadora na manhã de sexta. Preciso que você estruture um programa de alimentação infantil em parceria com pequenos restaurantes. Foco em crianças em situação de vulnerabilidade. Quero a proposta na segunda. Pausa do outro lado. Um programa novo? Um programa real, ele disse. Com impacto mensurável. E preciso de uma coordenadora de campo. Alguém que conheça o território, que já faça isso na prática. Que não precise aprender do zero. Outra pausa. O senhor tem alguém em mente? Tenho, ele disse. Mas ela precisa querer. Ele não chegou na segunda com proposta. Chegou no sábado, antes do horário de abertura, quando sabia que ela estava sozinha na cozinha. Ela o ouviu bater na porta dos fundos, abriu, e ficou parada com a colher de pau na mão. É cedo, ela disse. Eu sei, posso entrar? Ela avaliou por 1 segundo. Abriu mais a porta. A cozinha cheirava a alho refogado e sabão de coco. Havia um rádio pequeno em cima da geladeira tocando algo que ele não reconheceu. Uma voz feminina, lenta. Gospel, talvez, mas sem volume suficiente para ter certeza. A luz do sol da manhã entrava pela janela alta e pousava na bancada de granito lascado. Ele colocou uma pasta fina sobre a bancada. Quero te mostrar algo. Ela olhou para a pasta sem tocar. Não é dinheiro, ele disse, antes que ela precisasse perguntar. É trabalho. Ela leu devagar. Ele sabia que ela lia devagar porque a viu uma vez lendo o cardápio atualizado que o João havia impresso. Cada linha com atenção, sem pular nada,
sem fingir que havia entendido antes de ter entendido. Coordenadora de campo. Programa Alimentação Viva. 3 vezes por semana, 4 horas por turno. Mapeamento de crianças em vulnerabilidade alimentar, em parceria com o restaurante. Salário fixo descrito numa linha que ela releu 2 vezes. Ela pousou a proposta. Por que eu? Porque você já faz isso há 11 anos sem que ninguém pedisse. Isso não é qualificação. É a única qualificação que importa. Os olhos dela foram para a janela. Voltaram para ele. Você fez isso por causa do aluguel? Não era pergunta. Ele poderia ter negado. Seria mais fácil. Mas havia algo naquele lugar, naquela cozinha com o rádio baixo e o cheiro de alho, que tornava a mentira impossível. Fiz porque vi que estava precisando. E fiz de um jeito que faz sentido, porque você não aceitaria de outra forma. O silêncio durou. Ela olhou para a colher de pau na própria mão, depois para a pasta, depois para ele. E se eu fizer mal feito? Você vai fazer bem feito. Você não sabe disso. Sei. Como? Porque eu vi você dobrar guardanapo com uma criança de 10 anos numa manhã de terça, explicando que servir bem é pensar na pessoa antes dela chegar. Ele parou. Qualquer empresa pagaria caro por alguém que pensa assim. A mandíbula de Amélia se moveu. Os dedos apertaram a colher por 1 segundo. Depois, lentamente, os ombros desceram. Não os 3 centímetros fechados de peso. Desceram de outro jeito. O jeito de quando uma coisa que estava travada finalmente encontra onde pousar. Vou precisar manter os dias aqui, ela disse. As crianças da manhã. O programa funciona no turno da tarde. Precisarei de transporte. Providenciado. Não quero ter chefe que não apareça. Eu apareço. Ela ficou quieta por um momento. Café, ela disse. Você fica para o café. Era a terceira coisa que ela havia dito para ele que não era pergunta e não era afirmação. Era as 2 coisas ao mesmo tempo. Uma condição embrulhada em hospitalidade. Ele sentou no banco de madeira da cozinha. Ela virou para o fogão. O programa começou numa quarta-feira de junho com 7 crianças, 2 restaurantes parceiros e uma planilha que Amélia preencheu à mão, antes de concordar em aprender o sistema no computador. Papel não trava. Ela explicou para a coordenadora administrativa que tentou gentilmente convencê-la do contrário. A coordenadora olhou para Rafael em busca de apoio. Rafael olhou para a planilha de Amélia, organizada, legível, com cor para cada criança e um símbolo ao lado dos nomes que ele não reconheceu. O que é esse símbolo? Ele perguntou. É uma estrelinha, ela disse. Coloco quando a criança riu naquele dia. A coordenadora não insistiu no computador. Rebeca foi a primeira das 3 crianças da soleira a ser formalmente incluída no programa. Não porque Amélia a escolheu. Rebeca apareceu na primeira reunião de mapeamento com os 2 irmãos menores e ficou parada na porta com os braços cruzados, como quem não entrou, mas também não foi embora. Amélia deixou uma cadeira vazia perto dela. Rebeca sentou no final da reunião, sem dizer nada. No dia seguinte, quando Amélia chegou para montar o café da manhã do programa, havia 3 guardanapos dobrados em triângulo sobre a mesa. Ela ficou olhando para eles por um momento. Depois foi para a cozinha buscar mais uma xícara. Rafael foi ver o segundo dia do programa e ficou sentado num banco do lado de fora por 40 minutos, sem entrar, apenas observando pelo vidro da janela. Viu Amélia se abaixar no chão frio pelo joelho direito 2 vezes. Viu ela encontrar mais um prato quando apareceu uma criança que ninguém esperava. Viu ela olhar para Rebeca do outro lado da sala com um olhar que não precisava de palavras. A frustração que havia carregado por anos, aquela sensação específica de ter tudo e não ter nada que importava, havia mudado de forma. Não havia desaparecido, mas havia se transformado em algo diferente, em algo que ele ainda estava aprendendo o nome. Ele pegou o celular. Ligou para o irmão. Desta vez, o irmão atendeu. Numa tarde de agosto, enquanto fechavam o relatório do segundo mês, Amélia olhou para os números da planilha. 43 crianças atendidas, 12 restaurantes mapeados, 3 parcerias formalizadas e ficou quieta por um tempo. Rafael esperou do outro lado da mesa. Meu marido dizia... Ela começou devagar,
como quem não tinha certeza de que ia terminar a frase. Que bondade sem estrutura é um copo furado. Que você pode encher o quanto quiser, mas vai vazar. Ela olhou para a planilha. Ele tinha razão, mas eu nunca tive estrutura para montar. Tinha, Rafael disse. Só não tinha os recursos. Ela levantou os olhos. É diferente, ela disse. É. Você sabia disso quando trouxe a proposta? Sabia. O rádio pequeno que ela havia trazido da cozinha do restaurante e instalado na sala do programa tocava baixo. A mesma voz feminina, lenta. Ele havia descoberto que era uma cantora de Recife, que a mãe de Amélia ouvia. Você é teimoso, ela disse. Aprendi com alguém. Os cantos da boca dela subiram 2 milímetros. Era o sorriso mais econômico que ele já tinha visto numa pessoa. E era por isso o mais verdadeiro. Em setembro, o programa recebeu uma solicitação de parceria de uma ONG do Rio. Em outubro, um jornalista pediu para fazer uma matéria. Amélia recusou a matéria. As crianças não são vitrine, ela disse para Rafael, que não havia sugerido aceitar, mas havia esperado para ver o que ela faria. Sabia que ia recusar, ele disse. Então por que não recusou por mim? Por que não era minha decisão? Ela ficou com isso por um momento. Você aprendeu a não decidir por mim. Estou aprendendo. Demora. Eu sei. No último dia de novembro, Rafael chegou no restaurante antes das 6h30, como sempre. A porta dos fundos estava aberta. A cozinha cheirava a café encorpado e pão que começava a assar. Amélia estava de costas, de avental lavado, grampo azul no cabelo. O mesmo azul da primeira vez, ou talvez um novo do mesmo pacote. Ele nunca havia perguntado. Ela ouviu ele entrar sem se virar. Café tá pronto. Ele foi até a bancada, pegou a xícara que estava separada, como sempre, com um pires embaixo, diferente das outras. Dona Amélia. Ela se virou. Ele ficou com a xícara nas 2 mãos. Havia ensaiado palavras melhores, mais articuladas. O tipo de coisa que se diz em reunião de conselho quando se quer passar uma ideia com precisão cirúrgica. O que saiu foi: obrigado por não ter me deixado continuar sendo quem eu era. A cozinha ficou quieta. O rádio tocava baixo lá do outro cômodo. Ela o olhou por um tempo com aquele olhar direto que não pedia licença e não precisava. Você fez o trabalho, ela disse. Eu só deixei a porta aberta. Depois virou de volta para o fogão. E era essa a coisa com Amélia Souza. Ela não fazia cerimônia dos momentos que importavam. Os tratava como o café da manhã, como o guardanapo dobrado, como o prato que se divide mesmo quando é pouco, como se fossem a coisa mais natural do mundo. E talvez fossem. Talvez essa fosse exatamente a questão. Rafael ficou com a xícara quente nas mãos, olhando para aquela mulher que havia partido o pão com ele sem que ele soubesse que estava com fome, e pensou que 11 anos era muito tempo para uma pessoa guardar bondade assim sem derramar. Mas ela havia guardado. E havia esperado, sem saber que esperava, por alguém com estrutura suficiente para não deixar vazar. O dezembro chegou com aquele calor úmido do rio que gruda na pele antes mesmo do sol aparecer. Amélia acordou às 4h10, 10 minutos antes do despertador, como sempre acontecia quando havia algo pesando. Ficou deitada por um momento, olhando para o teto do quartinho do Catumbi, agora com o aluguel estabilizado, as paredes as mesmas de sempre, o ventilador de teto que girava com um leve desequilíbrio que ela já havia aprendido a ignorar. Havia uma carta sobre a mesa de cabeceira. Não havia chegado pelo correio. Havia sido deslizada por baixo da porta na noite anterior, enquanto ela já estava deitada. Ela havia ouvido no papel raspar no chão e ficado imóvel, de olhos abertos no escuro, por um tempo que não soube medir. Não havia aberto ainda. Levantou, fez o café, ficou de pé na pequena janela que dava para o corredor interno do prédio, a xícara nas 2 mãos, olhando para a carta sobre a mesa como quem avalia terreno antes de pisar. Depois pegou. A letra era de Rebeca. Ela reconheceu antes mesmo de ler o nome embaixo. Tinha visto a menina escrever uma vez, numa folha de caderno que havia trazido para o programa, pedindo para Amélia conferir a ortografia de uma redação sobre a família. A letra era grande demais para o espaço.
como se as palavras precisassem de mais rum do que o papel oferecia. Dona Amélia, a minha mãe voltou do hospital hoje. O médico disse que ela pode vir para casa, mas precisa de remédio todo mês que a gente não tem dinheiro para comprar. Eu não sei o que fazer e não quero incomodar a senhora. Mas a senhora é a única pessoa que eu conheço que sabe o que fazer quando não sabe o que fazer. Rebeca PS. Dobrei um guardanapo para a senhora. Tá na frente da porta. Amélia abaixou a carta. Havia de fato um guardanapo dobrado em triângulo na frente da porta. Ela não havia visto quando acordou porque ainda estava escuro. Ficou olhando para ele por um momento. Depois foi buscar o casaco. Rafael recebeu a mensagem às 6h42. Não era o horário habitual. Era uma mensagem de texto, curta, sem maiúscula no início porque Amélia digitava como falava, direta e sem ornamento. Preciso de uma informação sobre remédio de uso contínuo. E como conseguir pelo governo. Você sabe disso? Ele estava no carro a caminho da primeira reunião do dia. Pediu ao motorista para mudar o destino. A mãe de Rebeca se chamava Sandra. Tinha 36 anos e parecia ter 45, não por descuido, mas pelo tipo de cansaço que se instala nos ossos quando a vida cobra caro por muito tempo seguido. Estava sentada na cama quando Amélia chegou. As costas apoiadas na parede, os 3 filhos em volta com aquela disposição instintiva de quem faz barreira entre a mãe e o mundo. A casa era um quarto e uma cozinha num sobrado do Estácio. Cheirava a umidade e a um produto de limpeza barato que tenta disfarçar a umidade. Havia um vaso de plástico com uma flor artificial sobre a televisão pequena. Rosa, desbotada, mas em pé. Amélia não comentou sobre a casa. Sentou na cadeira que o menino do meio trouxe sem que ninguém pedisse e olhou para Sandra com aquele olhar direto que não tinha pena, só atenção. Me conta o que o médico disse. Sandra contou. Hipertensão severa, medicação de uso contínuo, 2 tipos de remédio, um deles disponível na rede pública e outro não. O que não estava disponível custava R$180 por mês. R$180 que Sandra não tinha. Amélia ouviu tudo sem interromper. Depois ficou quieta por um segundo. Você tem a receita? Sandra apontou para o papel dobrado sobre a televisão, do lado da flor rosa. Rafael chegou 40 minutos depois, sem paletó, o que Amélia notou porque nunca havia o visto sem o paletó fora do restaurante. Cumprimentou Sandra com um aperto de mão que não tinha hierarquia nenhuma. A mão de quem cumprimenta, não a mão de quem concede. Ficou de pé perto da porta, leu a receita que Amélia passou para ele e digitou alguma coisa no celular por 2 minutos. Esse medicamento tem um programa de acesso gratuito pelo laboratório. Ele disse para Sandra, tem critério de renda, você se enquadra, precisa de 2 documentos e a receita médica. Sandra ficou imóvel. De graça? De graça. O silêncio dela era do tipo que precede a incredulidade. O momento em que o cérebro ainda está verificando se ouviu direito antes de permitir que o corpo reaja. Rebeca, do canto do quarto, soltou um ar pela boca que não era exatamente suspiro. Era o som de uma tensão que havia ficado tensa tempo demais, finalmente encontrando saída. Os documentos foram providenciados naquela tarde. Rafael conhecia o caminho burocrático com a familiaridade de quem havia financiado políticas de saúde sem nunca ter precisado delas. Sabia onde apertar, quem ligar, qual formulário eliminava qual etapa. Amélia deixou que ele cuidasse dessa parte sem interferir. Havia aprendido, nos meses de trabalho junto, a distinguir o que era dele fazer do que era dela fazer. Ele tinha o mapa do sistema. Ela tinha o mapa das pessoas. Os 2 eram necessários. Os 2 sabiam disso agora. Quando saíram do sobrado do Estácio, o sol já estava na vertical e o calor tinha ficado sério. Amélia andava um passo à frente, como sempre, a bolsa no ombro, o passo firme de quem não espera que o chão seja fácil. Você foi lá antes de me chamar, ele disse. Claro, às 6 da manhã. Ela precisava. Ele ficou em silêncio por meio quarteirão. Você não me acordaria se não precisasse de mim. Ela virou levemente a cabeça para o lado sem parar de andar. Você sabe coisas que eu não sei, ela disse. Faz sentido chamar quando precisa. E quando não precisa?
Quando não preciso, cuido sozinha. Era uma resposta simples. Não havia nela nenhuma intenção de ferir. Era apenas a arquitetura de quem havia aprendido a depender de si mesma antes de aprender qualquer outra coisa. Mas havia algo naquela frase que ficou com ele enquanto caminhavam. Quando não preciso, cuido sozinha. Ele ficou pensando quanto tempo ela havia carregado sozinha coisas que não precisavam ser carregadas sozinha. Não por teimosia, por hábito. O hábito de quem acostumou com o peso antes de saber que podia dividi-lo. 3 dias depois, o primeiro remédio chegou pelo programa do laboratório. Rebeca foi buscá-lo sozinha, com os documentos dobrados com cuidado dentro de um envelope que ela havia coberto com fita adesiva nas bordas para não amarrotar. Amélia havia ensinado isso. Não o envelope, mas o cuidado. A ideia de que documentos importantes merecem ser tratados como importantes. A menina voltou para casa correndo. A mãe tomou o remédio com água e ficou olhando para o copo vazio por um momento antes de pousar. Rebeca não contou isso para Amélia. Contou para o irmão do meio, que contou para o menor, que no dia seguinte apareceu na porta do programa com um guardanapo dobrado em triângulo e o entregou para Amélia sem explicação. Ela dobrou o joelho direito no chão frio. Ficou na altura dele. De quem é? Ela perguntou. Da Rebeca, ele disse. Ela disse que a senhora sabe o que significa. Amélia ficou com o guardanapo nas mãos por um momento. Sei, ela disse. E foi para a cozinha antes que ele visse o que os olhos dela estavam fazendo. Foi nessa semana que Rafael cometeu o erro. Não foi um erro grande. Foi do tipo pequeno, que às vezes dói mais porque não tem desculpa de proporção. Havia uma jornalista, Camila Fonseca, do caderno de terceiro setor de um portal de notícias, que havia voltado a procurar o programa. Desta vez com um ângulo diferente. Não queria falar das crianças. Queria falar da metodologia, do modelo replicável, do impacto mensurável. Rafael achou que era diferente do que Amélia havia recusado antes. Respondeu o e-mail. Disse que poderiam conversar. Não contou para Amélia. Camila apareceu numa quarta-feira de tarde. Caderno na mão, gravador no bolso. O sorriso de quem já escreveu a abertura da matéria na cabeça antes de chegar. Amélia estava na sala do programa com 2 mães de crianças atendidas, mapeando necessidades para o mês seguinte. Quando viu a mulher desconhecida entrar com Rafael, ficou imóvel por um segundo. Os ombros fecharam os 3 centímetros. Ela olhou para Rafael. Ele viu o olhar e soube, antes de ela dizer uma palavra, que havia feito errado. Um momento, ela disse para as 2 mães, com a voz calma de quem treinou a voz para não revelar o que o corpo já estava dizendo. Saiu para o corredor com Rafael. Fechou a porta. Ficou de frente para ele. Não havia raiva no rosto dela. Havia algo mais difícil. Havia decepção, que é o que acontece quando a raiva não encontra surpresa. Eu disse não para a matéria. O ângulo é diferente. Não fala das crianças, fala do modelo. O modelo existe por causa das crianças. A voz não subia. Continuava no mesmo tom direto. Mas cada palavra era uma pedra. Se você tira as crianças da conversa, você tira a verdade da conversa. E aí o que você tem é marketing. Ele ficou quieto. Você decidiu por mim, ela disse. As palavras caíram no corredor com um peso que ele reconheceu. Eram as mesmas palavras que ele havia dito para ela meses atrás, invertidas. Aprendi a não decidir por você. Havia dito isso com convicção. E havia feito exatamente o contrário. Camila saiu educadamente, deixando o cartão e dizendo que estava disponível quando quisessem. Rafael ficou no corredor com as mãos no bolso, enquanto ouvia os passos dela descendo a escada. Amélia havia voltado para a sala. Ele ouvia a voz dela retomando a conversa com as 2 mães no mesmo tom de antes. Sem traço do corredor, sem traço da decepção. Profissional de um jeito que só é possível quando se aprende a separar as camadas com precisão cirúrgica. Ele ficou no corredor por alguns minutos. Depois foi embora. Não voltou na quinta. Não era a ausência de quem foge. Era a ausência de quem entende que às vezes o espaço é o que a situação pede. Havia aprendido isso com ela também, embora ela nunca tivesse ensinado diretamente.
Na sexta de manhã, estava na mesa do canto do Bom Prato antes das 6h40. Venham, meus queridos, Ela trouxe peguem o este café pão com sem amor. olhá-lo. Obrigado, senhor. Pousou a xícara, Macio. De nada, girou comam para bem. ir embora. Muito obrigado. Errei, ele disse. Ela parou. De costas ainda. Sei que errei. Achei que o ângulo diferente mudava o princípio. Não muda. Silêncio. Tomei uma decisão que não era minha. De novo. Ele parou. Não vou pedir desculpa com argumento. Errei. Simples. Ela ficou parada por um segundo que durou mais do que um segundo. Depois, virou. Não havia absolvição no rosto dela. Não era o tipo de mulher que absolvia com expressão. Mas os 3 centímetros dos ombros haviam aberto um pouco. Gente que sabe que errou e explica por que errou ao invés de só pedir desculpa. Ela disse, com uma voz que estava avaliando enquanto falava. É raro. Aprendi com alguém. Ela ficou com isso. Café tá quente, ela disse. E foi para a cozinha. Era o perdão de Amélia Souza. Não tinha cerimônia. Não tinha discurso. Tinha café quente e a informação de que ele podia continuar. Rafael ficou com a xícara nas 2 mãos. Pensou no que ela havia dito meses atrás. Dar quando não tem é o que tem mérito. Havia uma versão disso no perdão também. Ele estava percebendo. Perdoar quando a decepção ainda estava fresca, sem esperar que ela esfriasse, sem esperar que ele merecesse mais. Isso também tinha um custo. Isso também era um ato de quem não tem o luxo de guardar rancor. Ela havia partido o perdão como partia o pão, sem hesitar. O Natal chegou com um calor que não negociava, e o restaurante decorado com piscas-piscas que o João havia colocado tortos, e ninguém havia corrigido porque, no fundo, todo mundo achava que ficou bem assim. Amélia fez uma mesa especial na manhã de 24. Não para clientes, para as crianças do programa. Toalha de mesa que ela havia trazido de casa, dobrada dentro de uma sacola de supermercado desde a semana anterior. Pratos servidos com um cuidado que o cardápio do restaurante nunca havia recebido. Rebeca chegou com a mãe. Sandra estava de pé, lenta ainda, com a mão na parede por um momento ao entrar, mas de pé, com um vestido que devia ser de algum Natal anterior, florido, limpo, passado. Amélia viu ela entrar e não disse nada. Só apontou para a cadeira com um encosto mais reto, do lado da janela, onde a brisa entrava. Sandra sentou. Olhou para a mesa arrumada. Olhou para Amélia. Havia coisas que elas não precisavam dizer, porque mulheres que sobreviveram coisas parecidas desenvolvem uma linguagem que dispensa palavras. Amélia assentiu 1 centímetro. Sandra fez o mesmo. Rafael chegou depois que a mesa já estava cheia. Ficou na entrada por um momento, sem entrar, olhando para aquela cena. As crianças, as mães, o João servindo suco com uma solenidade cômica. O piscas-piscas torto piscando no ritmo errado sobre tudo. Amélia o viu da mesa. Fez um gesto com a cabeça. Um gesto breve, direto. Entra. Ele entrou. Não havia cadeira reservada para ele. Mas havia espaço no banco ao lado de Rebeca, que se moveu 2 palmos sem olhar para ele, como quem faz isso automaticamente para quem pertence ao lugar. Ele sentou. Alguém passou o pão. Ele pegou. Partiu. Passou para o lado. E naquele gesto simples, naquela mesa torta com o piscas-piscas errado e o calor de dezembro que não negociava com ninguém, Rafael Drummond entendeu o que havia passado a vida inteira, acumulando coisas para não ter que entender. Que pertencer a um lugar não tem nada a ver com o que você possui. Tem a ver com quem passa o pão para você. E com quem você passa o pão de volta. O ano virou sem cerimônia no quartinho do Catumbi. Amélia havia recusado 2 convites. Um da prima que morava no Meyer e que todo ano fazia churrasco com fogos. E outro do João, que havia convidado todo o restaurante para uma festa num bar da Lapa, com o entusiasmo de quem ainda acredita que todo mundo tem a mesma relação com o barulho que ele tem. Ela ficou em casa, fez chá, ouviu o rádio. Às 11h58 ficou de pé na janela pequena que dava para o corredor interno, onde não havia vista nenhuma, mas de onde se ouvia o mundo lá fora, os fogos dos vizinhos, alguém gritando Feliz Ano Novo no andar de cima, uma criança que chorou do susto e depois parou.
À meia-noite, ela fechou os olhos. Não pediu o que queria. Pediu o que sempre pedia: forças para o que viesse. Depois foi dormir, porque às 4 da manhã o dia começava, e o ano novo não mudava isso. Janeiro trouxe duas coisas ao mesmo tempo, como janeiro costuma fazer com quem não tem tempo de receber as coisas separadas. A primeira foi boa. O programa havia sido selecionado para uma chamada pública de financiamento da prefeitura. Não era muito. Era o suficiente para contratar mais uma pessoa e expandir para 2 bairros novos. Rafael trouxe a notícia numa manhã de terça com um papel impresso que ele pousou sobre a bancada da cozinha sem fazer cerimônia, porque havia aprendido que Amélia recebia notícias boas da mesma forma que recebia notícias ruins, com atenção, sem euforia, processando em silêncio antes de responder. Ela leu, releu, dobrou o papel. Vou precisar contratar alguém que conheça o Andaraí, ela disse. Não conheço o território. Já estou mapeando. Não pode ser alguém de gabinete. Não vai ser. Ela assentiu. Foi isso. A segunda coisa que janeiro trouxe chegou numa quinta-feira à tarde, na forma de uma mulher que Rafael não esperava ver e que entrou no escritório da fundação com a pontualidade de quem marcou reunião e considera chegar na hora uma questão de respeito. Seu nome era Isabela Drummond, irmã mais velha de Rafael. 5 anos de diferença, cabelo curto grisalho que ela havia parado de tingir 2 anos atrás, numa decisão que havia gerado mais comentários da família do que qualquer outra coisa que ela havia feito na vida. Diretora de uma incorporadora de médio porte que ela havia construído do zero, depois que o casamento de 15 anos havia terminado, da forma que os casamentos longos às vezes terminam, não com explosão, mas com o silêncio gradual de 2 pessoas que foram se tornando estranhas dentro da mesma casa. Rafael não sabia que ela ia aparecer. Não havia dito para ela sobre o programa, não por esconder, mas porque havia uma distância entre eles que não era hostil, era apenas real, construída por anos de vidas paralelas que raramente se cruzavam fora das obrigações de família. Ela entrou, Aqui está o pão olhou pra ao vocês. redor da sala do programa, Vou buscar os suco pra cartazes vocês. que as crianças copo haviam pra cada feito um. numa tarde de outubro, a planilha de Amélia na parede, o rádio pequeno sobre a estante, e ficou parada por um momento antes de sentar. Ouvi falar do programa, ela disse, pelo Conselho Municipal, de todos os lugares. Não sabia que você participava do conselho. Entrei em setembro. Ela olhou para os cartazes. Uma das crianças desenhou um prato com asas. Foi o menor. Amélia perguntou por que o prato tinha asas, e ele disse que comida boa voa até a pessoa. Isabela ficou com isso. Quero conhecer ela, ela disse. Rafael não avisou Amélia com antecedência. Havia aprendido a lição de setembro, e havia aprendido também que Amélia não gostava de ser preparada para pessoas. Gostava de encontrar as pessoas como elas eram, sem filtro de expectativa em nenhum dos 2 lados. Então, simplesmente apareceu no Bom Prato na manhã de sexta com Isabela ao lado. E deixou que o encontro acontecesse como os encontros verdadeiros acontecem. Amélia os viu entrar. Olhou para a mulher ao lado de Rafael com aquela avaliação rápida e honesta que ela aplicava a todo mundo. Não julgamento, mas leitura. Como quem precisa saber onde pisará antes de pisar. Isabela a encarou de volta com uma franqueza que Rafael reconheceu como traço de família. Você é a Amélia. Sou. Ele fala de você com um respeito que eu não ouço ele falar de ninguém há muito tempo. Os olhos de Amélia foram para Rafael por meio segundo. Voltaram para Isabela. Café? Ela disse. As duas ficaram na mesa do canto por 40 minutos, enquanto Rafael ficou propositalmente na mesa do meio, de costas, fingindo olhar o celular. Ele não ouvia o que diziam. Ouvia o tom. E o tom, ele percebeu depois de uns 10 minutos, era o de 2 pessoas que estavam se reconhecendo. Não de afinidade imediata, que é fácil e superficial. De reconhecimento, a coisa mais rara, que acontece quando 2 pessoas que carregaram peso de formas diferentes se olham e veem o peso sem precisar descrever o formato. Quando Isabela se levantou para ir, parou ao lado da mesa de Rafael. Ela é real, ela disse em voz baixa, como se precisasse confirmar algo que havia suspeitado, mas não tinha certeza.
É, ele disse. Isabela ficou um momento olhando para Amélia, que já havia voltado para a cozinha com a naturalidade de quem não faz cerimônia de despedidas. Cuida dela, Isabela disse. Rafael olhou para a irmã. Ela não precisa que eu cuide. Eu sei. Cuida assim mesmo. Fevereiro chegou com o carnaval e o calor e o tipo de agitação que o rio carrega no corpo como se fosse genética. O restaurante ficou cheio de turistas que pediam coisas que não estavam no cardápio e pagavam sem reclamar do preço, o que deixava o João num estado de euforia que durava até a hora de lavar a louça. As crianças do programa não vieram durante os 4 dias de feriado. Amélia notou a ausência com um silêncio específico. Não preocupação ainda, mas atenção. Na quarta de cinzas, quando Rebeca apareceu na porta do Bom Prato às 6h50, Amélia não perguntou onde havia estado. Só pousou o prato na mesa e sentou no banco de frente, o que era incomum, porque ela raramente sentava durante o serviço. Rebeca comeu 2 garfos antes de falar. A minha mãe quer trabalhar. Amélia esperou. Ela ficou o carnaval todo vendo as outras pessoas trabalhar nas barraquinhas e disse que quer fazer isso. Vender coisa, mas não sabe como começa. A mandíbula de Amélia não se moveu. Os olhos ficaram no rosto da menina com aquela atenção completa que Rebeca havia aprendido, nos meses de convivência, que significava que a resposta estava sendo construída com cuidado. Sua mãe tem alguma habilidade com comida? Rebeca pensou. Ela faz um bolo de fubá que todo mundo pede sempre. Rafael recebeu a mensagem enquanto estava numa teleconferência com 3 diretores em fusos horários diferentes. Conhece alguém que ajuda com um microempreendedor? Pergunta de campo. Ele desligou o microfone. Digitou o contato de uma consultora que havia ajudado a estruturar o programa de fornecedores locais da fundação. Mandou com uma linha de contexto. 2 minutos depois. Obrigada. Ele religou o microfone. Os 3 diretores continuavam discutindo projeção de receita para o 2º trimestre. Ele olhou para a tela e pensou que havia uma versão de si mesmo, não muito distante no tempo, que teria achado que aquela troca de mensagens era irrelevante diante de uma conversa sobre projeção de receita. Essa versão estava cada vez mais difícil de reconhecer. Sandra foi ao encontro com a consultora numa tarde de março, com Rebeca do lado porque Sandra ainda não se sentia confortável para certas conversas sozinha. Levou uma amostra do bolo embrulhada em papel alumínio, que havia dobrado com um cuidado que a consultora comentou depois, para Rafael, que havia achado mais revelador do que qualquer pergunta de diagnóstico. Quem embrulha amostra de produto com esse cuidado já tem a mentalidade que a maioria dos empreendedores leva meses para desenvolver. A consultora escreveu: só precisa de estrutura. Rafael leu a mensagem 2 vezes. Pensou em Amélia partindo o pão. Pensou em Amélia partindo tudo. O tempo, o prato, o caldo, o perdão. Havia uma palavra para pessoas assim, ele estava percebendo. Não era bondade, que soava passivo. Não era generosidade, que soava como excesso de algo. Era abundância. O tipo que não depende do que você tem. Em abril, Sandra registrou o MEI. Rebeca estava do lado quando a mãe assinou o documento digital, os 2 irmãos menores atrás porque, onde um ia, os outros iam. A consultora explicando o que cada campo significava com uma paciência que era profissional, mas havia se tornado algo mais nos meses de trabalho junto. Sandra olhou para a tela por um momento depois de confirmar o cadastro. Empresária. Ela disse em voz baixa, para ninguém específico. O menino do meio achou que era para ele e respondeu com um sorriso que tomou o rosto inteiro. Amélia soube pelo próprio Rebeca, que entrou no programa naquela tarde com os 2 guardanapos dobrados em triângulo, que pousou sobre a mesa de Amélia sem cerimônia. 2? Amélia disse. 1 é da minha mãe, Rebeca disse. Ela disse que a senhora sabe o que significa. Amélia ficou com os 2 guardanapos nas mãos. Ficou quieta por um momento que durou mais que um momento. Sei, ela disse. E desta vez não foi para a cozinha antes de ser vista. Ficou ali, com os guardanapos, e deixou que os olhos fizessem o que precisavam fazer diante de Rebeca, que era grande o suficiente para entender
e pequena o suficiente para não precisar comentar. Foi em maio que Rafael percebeu o que havia mudado nele de forma irreversível. Estava numa reunião de conselho, sala de vidro, vista para o Leblon, café em xícara de porcelana, que custava mais do que qualquer xícara deveria custar. O pauta era a aquisição de uma empresa de logística no Sul. Números sólidos, sinergia clara, retorno projetado em 18 meses. Era exatamente o tipo de decisão que ele havia tomado centenas de vezes com a precisão automática de quem faz isso dormindo. No meio da apresentação, um dos diretores comentou, de passagem, que a empresa adquirida teria reestruturação de quadro, linguagem corporativa para demissões em massa, uns 300 funcionários, estimativa preliminar, necessário para adequar a margem. Rafael ouviu o número. 300. Ficou olhando para o slide de projeção financeira por um segundo, mais longo do que o normal. Quantos desses são operacionais? Ele perguntou. O diretor verificou. 240. Qual o custo de requalificação versus demissão? Silêncio de sala de reunião que não esperava essa pergunta. Não temos esse levantamento. Façam, ele disse. Antes de eu assinar qualquer coisa, quero esse número. O diretor trocou o olhar com outro diretor. Rafael não viu porque não estava olhando para eles. Estava olhando para a vista do Leblon, pensando em Amélia acordando às 4 da manhã, para garantir que 3 crianças que ela nunca havia pedido para conhecer não saíssem com fome. 300 não eram um número. Eram 300 histórias com soleira de porta. A reunião terminou sem assinatura. O levantamento de requalificação foi solicitado. Os diretores saíram discutindo em voz baixa o que havia acontecido com Rafael Drummond nos últimos meses. Ninguém soube nomear com precisão. Isabela, que havia ouvido o relato em segunda mão pelo conselho, mandou uma mensagem para o irmão naquela noite. Ouvi o que você fez na reunião. A Amélia sabe que você faz essas coisas por causa dela. Ele ficou com o celular na mão por um momento. Ela não faz as coisas dela por causa de ninguém. Eu não faço as minhas por causa dela. Faço porque aprendi que era o certo. Isabela demorou alguns minutos para responder. Isso é exatamente o que ela diria. Junho trouxe chuva e uma notícia que chegou pelo João, que havia desenvolvido um talento específico para ser o primeiro a saber de tudo, sem nunca ser o responsável por nada. O dono do restaurante havia vendido o imóvel. O novo proprietário tinha planos. Os planos incluíam reformar, reposicionar, transformar o Bom Prato num bistrô de preço médio-alto, voltado para o público que estava chegando no bairro com os novos edifícios. O Bom Prato, como era, deixaria de existir em agosto. Amélia ouviu a notícia na cozinha, da boca do dono, que disse com a expressão de quem lamenta genuinamente, mas já aceitou. Era um homem velho, cansado, com um joelho que doía há 2 anos que ele não tinha operado por falta de tempo. A venda havia sido boa. A aposentadoria era uma necessidade. Ela ouviu tudo. Agradeceu. Saiu da sala. Voltou para a cozinha. Ficou parada na frente do fogão por um momento com as mãos no avental. Não limpando nada, apenas as mãos no avental. O gesto de quem precisa que as mãos toquem algo familiar, enquanto o resto processa. O cheiro de café requentado e de pão que sempre havia sido o cheiro daquele lugar, estava em todo o canto. 11 anos. Todo dia. Os ombros fecharam os 3 centímetros. Ela acendeu o fogão. O caldo do dia seguinte não ia se fazer sozinho. O fogão ficou aceso até às 9 da noite. Amélia não tinha o hábito de ficar além do horário. Chegava cedo e ia embora na hora certa, porque pessoas que dependem de si mesmas aprendem que o corpo não é recurso infinito e precisa ser administrado com o mesmo cuidado que tudo o mais. Mas naquela noite ficou. Fez o caldo. Fez o molho do dia seguinte. Organizou a geladeira com uma precisão que não era necessária para o trabalho de amanhã. Era necessária para ela, para as mãos terem o que fazer enquanto a cabeça trabalhava em silêncio. João apareceu à porta da cozinha às 8h30, com o casaco na mão e a expressão de quem quer dizer alguma coisa e não sabe se deve. Ela não olhou para ele. Pode ir, ela disse. Dona Amélia, tá tudo bem, João. Vai.
Ele foi, mas deixou a luz do corredor acesa. O que era a linguagem dele para dizer que estava pensando nela sem saber como dizer? Rafael soube pelo João às 10 da noite. Uma mensagem direta, sem pontuação, no estilo do João. Venderam o restaurante novo, o dono vai reformar a agosto. A dona Amélia ficou na cozinha até tarde, achei que o senhor devia saber. Ele leu em pé, no meio do apartamento, com um copo de água que havia esquecido de tomar. Ficou parado. Havia uma resposta óbvia. Simples. Do ponto de vista de alguém com os recursos que ele tinha, era quase trivial. Comprar o imóvel antes que a reforma começasse, ou encontrar um espaço novo, ou estruturar algo que garantisse a continuidade do trabalho dela, sem que o endereço importasse. Ele sabia fazer isso. Poderia fazer isso. A questão não era se podia. A questão era o que havia aprendido com ela sobre a diferença entre resolver por alguém e resolver com alguém. Guardou o celular. Foi dormir. Às 6h38 da manhã, estava na mesa do canto. Ela trouxe o café sem que ele pedisse. Pousou. Ficou de pé do lado da mesa por um segundo. Não sentou, mas não foi embora. Era uma distinção que ele havia aprendido a ler. Você sabe, ela disse. João me mandou mensagem. João não sabe guardar nada. João se importa com você. Ela ficou quieta por um momento. Puxou a cadeira. Sentou. Os dois ficaram com as xícaras na mão por um tempo sem falar. Lá fora, a rua começava o movimento de manhã. Uma moto, alguém com carrinho de feira, o som distante de uma janela abrindo. 11 anos é muito tempo. Ele disse. É. O programa pode funcionar em outro espaço. Pode. Ela olhou para a xícara. Mas não é só o programa. Ele esperou. Esse lugar. Ela começou. Depois parou. Começou de novo. Mais devagar. Meu marido trabalhou aqui 12 anos antes de mim. A cozinha tem um cheiro que eu reconheço antes de entrar. Tem um fogão com uma boca que força para a esquerda que eu já sei compensar sem pensar. Pausa. Não é sentimentalismo. Sei que lugar é lugar e trabalho é trabalho. Os olhos foram para a janela. Mas tem coisas que a gente carrega não porque escolhe, mas porque elas já fazem parte de quem a gente é. E quando perde, perde um pedaço junto. O silêncio entre eles era do tipo que não pede preenchimento. Rafael ficou com as duas mãos em volta da xícara. Posso tentar comprar o imóvel, ele disse, antes da reforma começar. Ela virou os olhos para ele. Para quê? Para manter o bom prato. O dono já vendeu. Já vendeu para o novo proprietário. O novo proprietário ainda pode vender. Ela ficou imóvel por um segundo. Isso custa muito dinheiro. Sei quanto custa. Eu não posso. Não estou pedindo que pague nada. Ele pausou. Estou perguntando se você quer que eu tente. A distinção era importante. Ela entendeu que era importante pelo jeito que ficou quieta depois. Não a quietude de quem recusa, mas de quem está pesando algo com cuidado real. Por que você faria isso? Ela disse. Ele ficou com a pergunta por um momento. Porque esse lugar formou você, e você me formou. Pausa. Parece justo. Os cantos da boca dela se moveram 2 milímetros. Você aprendeu a falar bonito. Aprendi com alguém. Ela olhou para ele por um tempo que era avaliação, e era outra coisa também. Algo que ela ainda não havia nomeado, e que ele havia parado de tentar nomear por ela, porque havia aprendido que Amélia Souza chegava nas coisas no tempo dela, e não havia atalho para isso. Tenta, ela disse. Era a palavra mais curta que ela já havia usado para dizer sim. O novo proprietário se chamava Henrique Castilho, 48 anos. Sócio de uma empresa de gastronomia premium, que havia expandido nos últimos 3 anos, aproveitando a valorização de bairros que até pouco tempo eram simples e estavam se tornando outra coisa. Rafael o conhecia de nome. Círculos que se cruzavam sem se misturar. O tipo de conhecimento que existe em cidades grandes entre pessoas que transitam nos mesmos ambientes sem nunca terem tido razão para conversar. A conversa aconteceu numa tarde de quarta, num escritório na Barra da Tijuca com vista para o mar e temperatura de ar-condicionado que Rafael sempre achava excessiva. Castilho era o tipo de homem que ocupava o espaço antes de sentar. A voz chegava antes dele,
Os gestos eram maiores que o necessário. Cada frase tinha a cadência de quem está acostumado a ser o mais interessante da sala. Drummond, ele disse, estendendo a mão com a familiaridade de quem trata desconhecidos como velhos amigos como estratégia. Ouvi falar que você está fazendo umas coisas interessantes com essa fundação. Estou. Rafael sentou. Quero falar sobre o imóvel que você comprou no Estácio. Castilho ergueu uma sobrancelha. O Bom Prato? Já tem projeto aprovado para aquele espaço. Sei. Quero fazer uma proposta para a compra. Não está à venda. Tudo está à venda com o número certo. Castilho sorriu. O sorriso de quem reconhece o idioma e decide participar da conversa. Você sabe com quem está falando? Ele disse com o tom de quem acha que isso encerra o assunto. Rafael ficou quieto por um segundo. Havia ouvido essa frase antes. Não naquele escritório, não naquela voz, mas o DNA era o mesmo. A certeza de que o nome protege, de que o poder intimida, de que o dinheiro compra a última palavra. Sei exatamente com quem estou falando, Rafael disse. E você sabe com quem está falando. Então podemos pular essa parte e ir direto ao número. A negociação durou 3 semanas. Castilho não era estúpido, era calculista. E calculistas às vezes são mais difíceis que os arrogantes, porque pelo menos os arrogantes são previsíveis. Ele usou o projeto aprovado como alavanca, depois usou o prazo, depois usou um suposto outro interessante que Rafael verificou e era ficção. Rafael negociou com a paciência de quem aprendeu, observando uma mulher partir pão toda manhã, que as melhores coisas não se conquistam na pressa. Não contou para Amélia o andamento. Havia combinado consigo mesmo que só diria algo quando tivesse algo real para dizer. Não promessa, não possibilidade, não estou tentando. Resultado. Ela não perguntou. Isso também era ela. A capacidade de confiar sem cobrar atualização. De deixar que as coisas chegassem no tempo delas, sem ficar apertando para ver se estavam crescendo. A resposta de Castilho chegou numa segunda-feira de julho, por e-mail, às 18h42. Aceitava a proposta. Com uma condição. O espaço deveria manter uso gastronômico por no mínimo 5 anos, cláusula que protegia o projeto urbanístico do bairro que ele havia vendido para a prefeitura, como parte do processo de aprovação. Rafael leu a condição. Depois leu de novo. Depois ficou com um sorriso que não era de vitória, era de ironia gentil, o tipo que acontece quando o universo faz uma piada boa. Castilho havia exigido, como condição para vender, que o espaço continuasse sendo exatamente o que era. Ela estava fechando o restaurante quando o carro parou na calçada. Era quase 10 da noite. O João já havia ido. As luzes do salão estavam apagadas, e só a luz da cozinha ainda estava acesa quando Rafael bateu no vidro da porta. Amélia abriu com a chave ainda na mão, o avental ainda no corpo, uma expressão que perguntava sem precisar de palavras. Ele não entrou. Ficou na calçada. Tem um documento que precisa da sua assinatura? Ele disse. Ela olhou para o envelope que ele segurava. Que documento? Escritura. Pausa. O imóvel precisa de um responsável operacional registrado, alguém que garante que vai continuar sendo restaurante. O silêncio durou. Amélia olhou para o envelope. Para ele. Para o envelope de novo. Você comprou? Comprei. Rafael? Não é presente. Ele disse antes que ela pudesse continuar. É estrutura. O imóvel fica em nome da fundação. Você assina como responsável operacional. O Bom Prato continua sendo o Bom Prato. Pausa. Você continua sendo você. Ela ficou parada na porta por um tempo que ele não tentou preencher. A rua estava quieta. Algum lugar distante, um cachorro latiu uma vez e parou. A luz da cozinha atrás dela criava um contorno dourado, que ele não olhou diretamente porque havia algumas coisas que ele havia aprendido a não olhar diretamente para não perder o fio do que precisava dizer. 11 anos, ela disse, mais para si do que para ele. E quanto mais você quiser. Os olhos dela foram para a calçada, para as mãos dela, para o envelope. Você devia ter me avisado que estava tentando. Devia. Quis esperar ter algo real para mostrar. Aprendi com você, ele disse. Ela ficou com isso. Depois estendeu a mão para o envelope. Abriu.
Leu com aquela lentidão honesta de quem não finge entender antes de entender. Página por página. Cada linha. Ele ficou na calçada, de mãos no bolso, esperando. Quando ela chegou na última página, ficou parada por um momento. No campo de responsável operacional, o nome era Amélia Souza. Abaixo, numa linha que não era padrão de escritura, que havia sido acrescentada pelo advogado a pedido de Rafael, que havia insistido apesar do estranhamento do advogado, havia uma frase: "Este espaço pertence a quem o faz viver todos os dias." Ela assinou com a caneta que tirou do bolso do avental. A mesma caneta azul que usava para anotar os pedidos, gasta na ponta, com uma marca de dente no meio, que era hábito antigo de quando pensava em voz alta. Assinou sem drama, sem cerimônia. Dobrou os papéis. Devolveu o envelope. "Café amanhã", ela disse. "Sei o horário. Chega na hora." Ela virou, entrou. A porta fechou com o som familiar de fechadura antiga que precisava de um toque específico para encaixar. O som que ela conhecia de cor depois de 11 anos. Rafael ficou na calçada por um momento com o envelope na mão. A luz da cozinha apagou. A do corredor ficou acesa. Agosto chegou e o bom prato não fechou. O João colocou um piscas-piscas novo porque o velho havia queimado metade. E desta vez colocou direito porque Amélia havia dito, com a paciência específica de quem diz uma coisa pela última vez, que torto na decoração ela aceitava, mas torto no trabalho não. O João colocou direito. As crianças continuaram chegando na soleira às 7:10. Rebeca agora vinha 3 vezes por semana para ajudar no programa da tarde, não como voluntária formal, como alguém que aparece porque o lugar é dela também, mesmo que nenhum papel diga isso. Sandra havia vendido os primeiros bolos de fubá num evento de economia criativa organizado pela consultora. Havia vendido 23 unidades em 2 horas. Havia ficado olhando para a caixinha vazia de troco por um momento, antes de guardar no bolso com um cuidado que a consultora havia descrito para Amélia, depois como o gesto mais emocionante que havia visto num empreendedor em anos. Numa manhã de setembro, Rafael chegou antes das 6:30. A porta dos fundos estava aberta. A cozinha cheirava a café encorpado e pão. O rádio tocava baixo. Amélia estava de costas, de avental lavado. Grampo azul no cabelo. Ele ficou na porta por um momento. Havia uma versão dessa cena que ele havia vivido no começo. O homem no canto olhando para uma mulher que não sabia que estava sendo vista, tentando entender o que havia nela que quebrava algo dentro dele. Agora ele sabia o que era. Não era bondade extraordinária, não era heroísmo, não era nenhuma das palavras grandes que as pessoas usam para transformar as outras em símbolos. Era simplesmente alguém que havia decidido, muito tempo atrás, que ia continuar sendo quem era independente do que o mundo fizesse com isso. E havia continuado. Todo dia. Sem plateia. Ele entrou. Ela ouviu os passos sem se virar. "Café tá pronto." Ele foi até a bancada. Pegou a xícara. Sempre separada, sempre com pires, sempre diferente das outras. Ficou de pé por um momento ao lado dela. Os dois olhando para o fogão onde o caldo do dia borbulhava abaixo. "Amélia", ele disse. Ela esperou. "Tem uma coisa que preciso te dizer." Ela virou. Devagar. Com aquele olhar direto que não pedia licença. Ele ficou com a xícara nas mãos. Havia ensaiado palavras mais articuladas, mais precisas. O tipo de construção que um homem que fecha contratos em 3 idiomas deveria conseguir montar sem dificuldade. O que saiu foi simples. "Eu aprendi a ser uma pessoa melhor aqui dentro. E a maior parte disso foi porque você estava aqui." O silêncio da cozinha era do tipo que não é ausência de som. É presença de algo que ainda não tem nome. Amélia ficou com ele por um momento. "Eu sei", ela disse. E era isso, sem surpresa, sem evasão. Ela sabia. Havia sabido por um tempo. Era só o momento de dizer em voz alta. "Isso muda alguma coisa para você?" Ele perguntou. Ela olhou para hastear a xícara na mão dele. Para o fogão. Para ele. "Depende", ela disse. "Do quê?" "De você entender que eu sou uma mulher que acorda às 4 da manhã, que tem um grampo de plástico no cabelo e uma caneta gasta no avental, que não vai mudar o jeito que faz as coisas porque alguém com dinheiro acha bonito. Eu sei quem você é."
Sabe agora, ela disse. Mas saber agora é fácil. A questão é daqui a 2 anos, quando o novo virar rotina e a rotina virar peso. Era a pergunta mais honesta que alguém havia feito a ele em anos. Não sobre negócio, não sobre estratégia, sobre persistência. Sobre se ele era o tipo de homem que fica quando o extraordinário vira ordinário. Ele ficou com ela por um tempo real. Não sei se sou esse homem ainda, ele disse, mas sei que estou aprendendo a ser. E que quero continuar aprendendo aqui. Os olhos dela o avaliaram com aquela leitura completa que ela aplicava a tudo. Não julgamento, presença. Café quente toda manhã, ela disse. Sem atraso, sem atraso. E quando errar, digo que errei, sem argumento. Os cantos da boca dela subiram, não 2 milímetros. Desta vez, um pouco mais. Então senta, ela disse, e virou para o fogão. Fora, a rua acordava com o barulho de sempre. Uma moto. Alguém com um carrinho de feira. O som distante de uma janela abrindo. Dentro, a cozinha cheirava a café encorpado. E pão que estava começando a assar e caldo que borbulhava baixo no fogão com a boca que forçava para a esquerda. Às 7:10, 3 crianças apareceriam na soleira. Amélia estaria lá, todo dia, como sempre, como escolha. O outubro chegou com uma chuva fina que o rio não sabe fazer. Leve, paciente, do tipo que molha devagar e sem aviso. Amélia acordou às 4:10 e ficou deitada por um momento ouvindo a chuva no telhado do prédio. Havia algo naquele som que ela sempre achou honesto. A chuva não pede licença, não avisa. Só cai. E cabe a você decidir se vai esperar passar ou sair assim mesmo. Ela se levantou, fez o café. Ficou na janela pequena com a xícara nas 2 mãos, olhando para o corredor interno onde a chuva não chegava, mas o cheiro chegava. Aquele cheiro de terra molhada que sobe pelos vãos dos prédios antigos como memória. Sobre a mesa de cabeceira, havia um guardanapo dobrado em triângulo. Rebeca havia deixado na véspera com um bilhete curto embaixo. Para amanhã. A senhora vai precisar? Amélia não havia entendido na hora. Entendeu agora. O restaurante estava diferente quando ela chegou às 5:40. A porta dos fundos estava destrancada, o que não deveria ser possível porque ela tinha a única chave. A luz da cozinha estava acesa. E havia um cheiro. Café encorpado, o tipo que ela mesma fazia. Mas ela não havia feito ainda. Ficou parada na entrada por 1 segundo. Entrou. João estava na cozinha com um avental que ela nunca havia visto. Novo, dobrado ainda nas marcas de embalagem, claramente comprado às pressas por alguém que não sabia o tamanho certo. Do lado dele, Rebeca, que havia conseguido uma chave com o João sem que ninguém perguntasse como. Do lado de Rebeca, Sandra, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo no gesto de quem está nervoso, mas decidiu aparecer assim mesmo. E ao fundo, encostada na bancada com 2 cafés na mão, Isabela Drummond. Amélia olhou para cada rosto. O que é isso? Ela disse. Rebeca abriu a boca. Fechou. Olhou para João. João olhou para Isabela. Isabela colocou uma das xícaras sobre a bancada e caminhou até Amélia com a mesma franqueza direta que Amélia havia reconhecido no primeiro encontro como traço de família. Meu irmão pediu para a gente estar aqui, ela disse. Ele disse que não queria fazer isso sozinho, mas também não queria fazer com audiência grande. Pausa. Somos a menor audiência que ele conseguiu montar. Amélia olhou para ela. Onde está ele? No salão. O salão estava escuro, exceto por uma luz sobre a mesa do canto. A mesa dele, sempre a mesma, com a toalha simples que havia substituído o linho meses atrás. Rafael estava sentado. De terno, não. Calça escura, camisa branca com a manga dobrada até o cotovelo. O jeito que ele se vestia quando não estava tentando ser nada além do que era. Sobre a mesa, 2 itens. Uma xícara de café. E uma pequena caixa de madeira simples, sem laço, sem embrulho. Amélia ficou parada na entrada do salão por um momento. A chuva lá fora havia esquentado um pouco. Não tempestade, só presença, aquele tipo de chuva que fica. Ela caminhou até a mesa. Sentou. Ficou olhando para a caixa. Não é anel, ele disse. Ela olhou para ele.
Não ainda. Ele emendou. Porque você me ensinou que as coisas que duram começam pequenas. Ela ficou quieta. Pode abrir. Dentro da caixa havia um grampo de cabelo. Azul. De plástico. Do mesmo tom exato dos que ela usava. Mas este tinha uma pequena diferença. Gravado na lateral, miúdo, quase imperceptível, 3 letras. A.S. Amélia Souza. Ela ficou olhando para o grampo por um tempo que não soube medir. As mãos estavam paradas sobre a caixa, os dedos levemente curvados, como quem segura algo frágil sem apertar. Eu não sou um homem de gestos grandes, Rafael disse. Aprendi que gestos grandes são fáceis. Qualquer um com dinheiro faz gesto grande. Pausa. Mas aprendi também que as coisas pequenas, o café separado, o pires embaixo, a luz do corredor acesa, são as que ficam. São as que dizem o que as palavras não alcançam. Ela não disse nada. Não estou pedindo nada que você não queira dar. Não estou prometendo que vou acertar sempre. Você sabe que não vou. E eu sei que quando errar você vai me dizer com aquela voz que não sobe mas pesa mais que grito. Os cantos da boca dele subiram levemente. Só estou dizendo que quero continuar. Aqui. Com você. Do jeito que você é. Do jeito que eu estou aprendendo a ser. O silêncio da madrugada no salão vazio tinha textura própria. Lá fora, a chuva. Lá dentro, o cheiro de café e de pão que começava a assar na cozinha, onde João provavelmente estava tentando ajudar e provavelmente estava atrapalhando, e onde Rebeca provavelmente estava corrigindo o João, com a paciência de quem cresceu cedo demais e aprendeu que paciência é sobrevivência. Amélia olhou para o grampo. Para ele, para o grampo. Você gravou as iniciais, ela disse. Gravei. Isso foi exagero. Foi. Mas foi bonito. Foi. Os olhos dela encontraram os dele com aquele olhar direto que não pedia licença e não se desculpava por existir. O olhar que ele havia aprendido, nos meses todos, a receber sem desviar porque desviar seria desperdiçar. Eu sou uma mulher complicada, ela disse. Eu sei. Não vou mudar. Não quero que mude. Vou te cobrar quando errar. Espero que sim. E não vou ficar repetindo o que já disse uma vez. Já aprendi isso. Ela ficou com tudo isso por um momento. Pesando. Não por dúvida. Por respeito ao peso da coisa. Porque Amélia Souza era o tipo de pessoa que não dizia sim para nada que não houvesse considerado de verdade. E isso incluía as coisas que o coração já havia decidido antes da cabeça terminar de verificar. Ela pegou o grampo. Tirou o azul gasto do cabelo. Colocou o novo. Na cozinha, João viu Rebeca ver Amélia entrar com o grampo diferente no cabelo. Rebeca não disse nada. Só foi até a bandeja de pães que estava saindo do forno e começou a organizá-los com aquele cuidado excessivo de quem está fazendo uma coisa simples para não demonstrar que está sentindo uma coisa grande. Sandra, do canto onde havia ficado quieta durante tudo, olhou para Isabela. Isabela assentiu 1 centímetro. Era o idioma de mulheres que viram coisas difíceis e aprenderam a celebrar as boas com economia, porque a vida ensinou que o excesso de cerimônia às vezes assusta o que está chegando. João, que não havia aprendido esse idioma e provavelmente nunca aprenderia, ergueu o punho no ar numa comemoração silenciosa, que não era silenciosa porque ele tropeçou na bandeja e derrubou 2 pães no chão. Amélia entrou na cozinha nesse momento exato. Ficou olhando para os pães no chão, para João, para dar expressão de culpa no rosto dele. João, ela disse. Eu sei. Pega do chão, limpa a bancada e refaz. Pausa. E obrigada. Ele olhou para ela. Por quê? Pela chave, pela ideia, pelo avental ridículo. João olhou para o avental. Olhou para ela. Abriu um sorriso que tomou o rosto inteiro com a mesma totalidade do irmão menor de Rebeca, quando havia ganho suco naquela manhã de muito tempo atrás. Foi a Rebeca que teve a ideia, ele disse. Amélia virou para a Rebeca, que estava olhando para os pães com uma concentração que não enganava ninguém. Rebeca? A menina levantou os olhos. Amélia não disse nada. Só fez o que havia feito centenas de vezes. Dobrou o joelho direito no chão da cozinha, ficou na altura dela e a olhou de frente. Rebeca tinha 13 anos agora.
Não era mais a menina da soleira com os olhos cheios de uma esperança que não sabia se podia existir. Era uma menina que havia visto a mãe melhorar, que havia aprendido a dobrar guardanapo e a entender que servir bem é pensar na pessoa antes dela chegar, que havia crescido dentro de um lugar que a tratou como se pertencesse antes mesmo de saber seu nome. Obrigada, Amélia disse. Rebeca engoliu em seco. A senhora merecia, ela disse. A voz saiu menor do que planejou. Amélia pousou a mão por um segundo no ombro dela. Levantou. Foi para o fogão. Vamos trabalhar, ela disse. Que em 40 minutos abre. Às 6h43. O bom prato abriu como abria todo dia. Rafael ficou na mesa do canto com o café que ela trouxe sem que ele pedisse. Encorpado, passado na hora, com o pires embaixo. Ele ficou com as duas mãos em volta da xícara e olhou para o salão que ia acordando com o movimento de sempre. Às 7h menos 10, 3 crianças apareceram na soleira da porta dos fundos. Mais um, que ele não havia visto antes. Um menino pequeno que segurava a manga da blusa de quem estava do lado, com os 2 punhos cerrados. Amélia saiu da cozinha, viu o grupo, inclinou levemente a cabeça, apontou para os bancos de madeira com um gesto breve e voltou para a cozinha para buscar mais um prato. Porque sempre havia mais um prato, porque era o que ela fazia, todo dia, como escolha, como a coisa mais natural do mundo. Naquela manhã, enquanto o salão ficava cheio e o cheiro de café e pão tomava cada canto do lugar, Rafael Drummond olhou ao redor e entendeu, com uma clareza que não precisava de palavras, o que havia mudado nele de forma que nenhum contrato, nenhuma aquisição, nenhuma conquista havia conseguido. Havia aprendido a diferença entre acumular e pertencer, entre ter e ser, entre entrar em salas e reconhecer valor e ficar parado numa soleira, de joelho no chão frio, na altura de quem precisa, oferecendo o único prato que você tem. Ele não havia se tornado Amélia. Isso nunca seria possível e ela nunca havia pedido. Havia se tornado uma versão melhor de si mesmo. E isso, ele havia aprendido, era o suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo.